Bem-vindos à aula de função de duas variáveis reais a valores irreais, onde o tópico abordado vai ser o tema de domínio. Primeiramente, a gente vai fazer a definição do que vem a ser uma função de duas variáveis irreais a valores irreais. Isso é simplesmente uma função f definida em um subconjunto D do R2. A função f associa a cada par ordenado xy em D um único número real denotado por f de xy. O conjunto D é o domínio da função, e a gente costuma denotar por dom entre parênteses f. As palavras aplicação e transformação são sinônimas da palavra função. Muitas vezes, deixamos de especificar quem é o domínio da função f, deixando subentendido que é o maior subconjunto de R2 para que a regra de f faça sentido. Como primeiro exemplo, a gente vai considerar a função que associa cada par ordenado xy à raiz do produto de xy. Podemos extrair raiz apenas de números não negativos. Então, para que a regra de f faça sentido, o produto de xy tem que ser um número não negativo. Portanto, o maior conjunto onde a regra de f faz sentido, isso é, o domínio da função f, é o conjunto dos pares ordenados tal que o produto é não negativo. Esboçando o domínio dessa função, a gente conclui que é o primeiro e o terceiro quadrante, acrescidos da reta x igual a zero e a reta y igual a zero. Próximo exemplo, consideremos a função f que associa a cada par ordenado xy o quociente de 1 e x menos y quadrado. Como não podemos dividir por zero, a regra de f só faz sentido quando x menos y quadrado é diferente de zero. Então, o maior conjunto onde a f faz sentido, isso é, o domínio da função f, é o conjunto dos pares ordenados xy, tal que o x é diferente de y quadrado. Então a gente considera a parábola x igual a y quadrado. Essa parábola não faz parte do conjunto domínio de f. Então o domínio da função f é todo R2 exceto essa parábola. No próximo exemplo, a gente vai considerar a função f que associa a cada par ordenado xy o quociente de 1 e a soma das exponenciais e de x com e de y. A exponencial nunca é um número negativo, na verdade ela é sempre um número positivo. E a soma de números positivos continua ainda sendo um número positivo. Portanto, a f faz sentido em todo o R2. E o domínio da função f é todo o R2. No próximo exemplo, a gente vai considerar a função f que associa a cada par ordenado xy o quociente de 1 e a raiz de xy. Aqui a gente tem dois entraves. O primeiro é que a raiz só faz sentido para números não negativos e que a divisão só faz sentido para números diferentes de zero. Então a f só vai fazer sentido quando o produto de xy for não negativo e o produto de x com y for diferente de zero. Então, o domínio da função f vai ser o conjunto dos pares ordenados que o produto xy é um número positivo. Novamente, a gente vai olhar para os primeiros e terceiros quadrantes. A diferença nesse caso é que a reta x igual a zero e y igual a zero não vai fazer parte do domínio, porque a f não pode assumir o valor zero.
próximo exemplo, a gente vai considerar a função f que associa a cada par ordenado xy a variável z. Então aqui a gente está olhando z como sendo uma variável dependente das variáveis independentes x, y. Assim como no cálculo 1, a gente via a variável dependente y dependendo da variável independente x. O z ele depende do xy sobre a forma raiz da diferença de y e x². Como não podemos extrair raiz de números não negativos, a f só vai fazer sentido quando y menos x² for um número não negativo. Assim, o domínio de f vai ser o conjunto dos pares ordenados que satisfazem que o y é maior que x². Considerando em azul um pouco mais escuro a parábola y igual a x², ela vai fazer parte do domínio de f, além de todos os pontos y que estão acima dessa parábola. Então, toda a região em azul é o domínio da função f. O próximo exemplo, a gente vai considerar a função f, que associa cada par ordenado à soma das raízes y menos x e y menos 1. Como aqui a gente tem uma soma, a gente vai ter uma interseção de conjuntos para conseguir representar o domínio da função f. Primeiro, a função y menos x dentro de uma raiz. A gente só vai poder extrair essa raiz quando aqui dentro a gente obter um número não negativo. Da mesma forma, aqui a gente tem que obter um número não negativo. Portanto, o y menos x tem que ser um número não negativo e 1 menos y tem que também ser um número não negativo. O domínio da f vai ser a interseção desses dois conjuntos. Portanto, o domínio da função f vai ser o conjunto dos pares ordenados que satisfazem o y ser maior que x e o y ser menor do que 1. Em azul, a gente tem um conjunto onde y é maior que x. Em cinza, a gente tem um conjunto y menor ou igual a 1. Em roxo, a gente tem o domínio da função f, que é a intersecção desses dois conjuntos. Até a próxima aula.